A risadinha dele é pior. Boa noite, irmãos, paz de Cristo. Amém? Vamos lá para mais uma aula. Lá embaixo aí, no finalzinho aí, ó. Sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14, parte 1. As pessoas buscam os dons, mas ignoram o fruto. A gente deveria fazer o contrário, né? Isso é o que a gente falou nessa aula. Deveríamos buscar o fruto, não o contrário, né? A gente não deve ignorar os dons, mas os dons sempre virão. Deus não vai deixar ninguém sem dom. Pode ir para a página 8 aí. O centro da ação do Espírito Santo em nós e através de nós. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai. Esse dará testemunho acerca de mim. Vai aí para o último parágrafo aí desse texto. Aí. Todas as suas obras em nós, está vendo aí? Todas as suas obras em nós e através de nós têm esse único objetivo e intenção. Destacaremos a seguir as obras do Espírito Santo em nós e que expressam o senhorio de Cristo na nossa vida individual e comunitária. A gente precisa entender que a vida de Jesus, o que Jesus viveu é exatamente o que ele quer no sentido de autoridade e comunhão e revelação. Ele quer que a igreja viva. Por exemplo, tem um texto do Antigo Testamento que diz assim, que Deus não faz nada sem avisar a quem? Aos seus santos e profetas. A gente traz esse texto para o sentido de Novo Testamento. Seria Deus falando assim, que ele não faz nada sem avisar a igreja e a liderança dessa igreja. E quem faz isso é o Espírito Santo. Quando a gente está no livro de Atos, a gente vê que, por vezes, é uma coisa que eu ensinei recentemente aqui também, é a única vez no Novo Testamento que você vê os apóstolos lançando sorte é para colocar Matias no lugar de Judas. Eles estão ali em dúvida entre dois apóstolos para ser o 12º apóstolo. E aí eles lançam sorte. Eu não sei se todo mundo sabe, mas sorte era duas pedrinhas, 2 ou 3 pedras pontiagudas, que eles usavam muito no Antigo Testamento, porque eles não tinham o Espírito Santo dentro. Então eles usavam muito no Antigo Testamento para saber o que Deus queria que fosse feito ou quando Deus estivesse escolhendo alguém. Então eles lançavam essas pedras, e essas pedras, de modo em que Deus direcionava essas pedras, apontava para a resposta que Deus queria que desse. No Novo Testamento, isso era muito comum em Israel. Mas no Novo Testamento isso só acontece uma única vez. Quando? Atos capítulo 1. Por quê? Porque eles ainda não tinham essa comunhão com o Espírito Santo. Então eles usam uma única vez ali e eles escolhem, há quem diga, né, que o 12º apóstolo era o apóstolo Paulo, que a gente não vê obra nenhuma de Matias escrita, nenhum ato dele, coisa e tal. Não que ele não tenha sido um apóstolo, mas dá a entender de que ele não era o 12º que Deus queria escolher. E sim quem? O apóstolo Paulo. Mas eles não tinham ainda aquele ambiente de comunhão, de oração. Por mais que eles estivessem orando para receber o Espírito Santo, não era esse do Pai. Então as pessoas passam a acreditar por causa do Espírito Santo, não é por causa de uma boa pregação. Não é uma boa pregação que faz alguém se converter. Porque tem muitas boas pregações por aí que está levando o pessoal para o inferno. Né? Tanto contexto, tanta significado disso, daquilo, quando você vai ver mesmo na íntegra, não está levando ninguém ao arrependimento. Então, o papel do Espírito Santo sempre foi trazer revelação. Ele é conhecido como Espírito da verdade, Espírito de revelação, Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria. E se Deus se move assim, qual seria o propósito do Espírito ter isso tudo e não partilhar no lugar que ele veio morar? Então, o Espírito Santo ele vem morar em você para te dar acesso a esse lugar de revelação, a esse lugar de comunhão, a esse lugar de intimidade,
para você se mover sabendo o que ele quer que você faça. Amém? E aí agora a gente vai começar a enxergar os dons. Porque a gente falou da questão do fruto, eu creio que a gente se alinhou com algumas áreas, sim ou não, gente? Amém. Em nome de Jesus, aquela oração ali, aquele ambiente foi criado de propósito para que Deus tocasse em uma área da sua vida que você viu que está afetada. Mas agora a gente vai precisar entrar a falar dos dons e saber separar aí a importância deles também, porque os dons são importantes. Sim ou não? A Bíblia fala que é através dos dons que a igreja vai sendo edificada, vai crescendo, a justa operação de cada parte do corpo. Então a gente vai aprender um pouco isso aí. Vamos lá, os dons e os ministérios. Os dons e os ministérios são sobrenaturais e concedidos a nós pelo Espírito Santo. Eles são diversos e têm como objetivo edificar a igreja e o cristão individualmente. Paulo faz uma lista dele nos textos nos textos abaixo. Na igreja de Deus, na igreja, Deus designou alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestre, que depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram, os que falam variedade de línguas. Preste atenção, nessa questão do dom aqui, muitas coisas na Bíblia, a ordem tem importância. Aqui não. O fato dele ter falado primeiramente apóstolos não significa que os apóstolos são mais importantes que os outros, amém? Ah, segundo lugar, esse. Não. Paulo só está estabelecendo uma ordem. Como se fosse 1, 2, 3, 4. Todos os números são importantes, sim ou não? É só uma ordem. Então quer dizer que o apóstolo é mais importante? Não. Não. A gente precisa entender que todos os dons são importantes. Porque, e aí, Deus enxerga isso de forma tão linda que em Romanos 12 ele fala assim: aqueles membros que menos aparecem, esses são dignos de quê? De maior honra. O que Deus está querendo ensinar? Existem dons que vão destacar você. Isso não significa que você é superior àquela pessoa por causa do seu dom. Então, Paulo aqui ele começa a falar, primeiramente, o cara subiu apóstolo, agora beija meu anel e me dá primícia, me dá o dízimo. Não. Eu acredito assim, quanto mais o seu dom te evidenciar, mais humilde você tem que se tornar. Entendeu? Quanto mais em evidência você tiver, mais humildade você tem que se... Ah, o cara agora é pastor de uma mega igreja. É esse cara que tem que ficar humilde mesmo. Que agora são tantos olhares para eles, que se ele ficar soberbo, as pessoas passam a odiar a Deus por causa da soberba do coração dele. Então, uma das coisas que a gente precisa entender sobre os dons. Não existe dom superior, gente. Existem dons que têm um sentido diferente. Quando a gente fala dos 5 ministérios, eles trabalham diretamente no fortalecimento da igreja, na unidade da igreja, no pleno conhecimento da igreja. São homens que têm palavras de ensino para a igreja, palavras fundamentadas, destino, palavras que tiram a cera do ouvido, palavras que nos motivam a pregar o evangelho aí fora. Então, eles têm uma importância, mas não significa que eles são mais importantes. Amém? Isso é bom. Porque senão a gente começa, a Bíblia manda procurar com zelo. Então, eu vou nunca procurar com zelo ser um bom diácono. Ficar limpando a igreja. Procurar com zelo os dons. Né? Mas a gente precisa entender, todo dom tem que ser procurado com zelo. Porque zelo tem a ver com você fazer da forma que Deus quer que seja feito. Quando Paulo fala assim, eu tenho um zelo por vós. Mas não é o mesmo zelo que vocês têm, não. Eu tenho um zelo de quê? De Deus. Como alguém que está preparando uma prostituta para se tornar uma virgem para casar com Jesus. Então, assim, eu tenho um zelo de Deus. Então, quando você vai procurar com zelo os dons, não importa qual dom, irmão. Tem gente que tem dom de socorro, irmão, mas não aprendeu a amar esse dom. Se colocar ele para socorrer alguém, vai dar certo. Ah, não gosto de socorrer os outros, não. Irmão, Deus não erra naquilo que ele te deu. Deus não erra. Você vai ver que quem é que distribui os dons? Então, quando você não gosta do que ele te deu, você está dizendo que ele errou. A gente precisa amar o que Deus nos deu. Ainda que a gente saiba que alguns dons é momentâneo, né? Alguns lugares de atuação. Mas o ideal é que você comece mesmo dentro de uma questão de ministério. Você servir em qualquer lugar. Porque às vezes uma pessoa tem uma vocação pastoral, a gente acelera isso, aí o cara se torna um pastor que odeia servir. Ele deveria passar por um processo. Se converteu, entrou na comunidade, aprendeu a ajudar em todos os lugares,
se tornou um diácono, um presbítero na igreja que acredita, em presbítero consagrado. Aí vai lá, põe no experimento do pastoreio, vê se vai dar certo, vai lapidando. Entendeu? Então, por quê? Porque senão a pessoa, o pastor Júnior me ensinou isso, falou assim, Miss, pode olhar, os melhores pastores foram diáconos. Os melhores pastores que você conheceu na sua vida, você pergunta se ele não foi diácono. Quando você vê alguém que foi direto pastor, que nunca passou por um diaconato, você pode ter certeza que o cara é preguiçoso no serviço. Porque a gente precisa entender que quando Deus tem um lugar para você, ele não anula os lugares que você tem que passar. Ele não anula. O primeiro Adão nasceu grande, deu errado. O segundo Adão nasceu pequeno, deu certo. Entendeu? Então, assim, Adão já prontinho, perfeito, pleno, deu errado. Não teve ali, né? Claro que não é culpa de Deus, a culpa foi dele. Não teve um pai ali, uma mãe, né? Faltou algumas características para ensinar ele a viver no lugar. Então, assim, a gente precisa entender isso. Irmão, Deus falar que você vai ser um cara de nações. Seja um cara de nações com o coração de Deus. Nunca deixe o seu dom sobrepor a humildade de Deus na sua vida, o caráter de Deus na sua vida. Amém, gente? Então, vamos lá. Apóstolos, profetas, mestres, milagres, curas, socorro, administração e línguas. Quando a gente fala de dom, e aí a gente espalha isso no meio da igreja, porque olha só, todos os dons estavam em Jesus, mas quando ele subiu, o que ele fez? Põe ali Efésios 4, 9 ali. Ele deu dons aos homens. Estava tudo nele. Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus sendo apóstolo, você vê Jesus sendo evangelista, você vê Jesus sendo mestre, você vê ele sendo tudo, você vê ele socorrendo, você vê, tudo estava dentro dele. Tudo estava dentro dele. Mas ali fala, ó, olha, ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões mais inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Vai até o 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, estava tudo dentro dele, mas quando ele subiu, ele distribuiu. E aí, nessa distribuição, ele pega e fala assim, você é profeta, você é apóstolo, você é mestre, você socorre, você é isso, você é aquilo. As igrejas mais saudáveis que a gente vai conhecer são igrejas que reconhecem todos os dons. Por quê? Porque se todos os dons estiverem fluindo nessa igreja, ela vai estar sendo edificada. Ela vai estar sendo aperfeiçoada. Ela vai estar sendo lapidada. Por isso que Paulo, quando fala aos Coríntios, ele questiona a questão da falta de fruto. Ele fala, se vocês não fossem crianças, vocês estavam longe demais. Porque eu olho para a igreja de vocês e não te falta nenhum dom. Não, irmão, pensa numa igreja que não faltava nenhum dom. O cara tá endemoniado, fulano ali liberta. Tá com câncer, fulano ali cura. Ah, não sabe o que é da vida. Fulano tem uma palavra de conhecimento ali. Imagina a gente ter uma igreja tão saudável que quem entrar por essa porta, Deus vai usar alguém para... Mas qual é o nosso problema? Uma, que a gente não assume nosso dom. E outra, que a gente tem inveja do dom alheio. Porque, irmão, se tu chegou alguém, tu tem uma palavra para aquele alguém, vai lá e dá essa palavra. Por que tu chama o pastor para ela dar a palavra? E eu tenho liberdade da comunidade, se é alguém assíduo na igreja, se é alguém que já flui. Não, chegou alguém ali, não, Deus está me mostrando, incomodado com essa pessoa. Oh, Deus está mostrando isso e isso. Vai lá, irmão. Deixa fluir. Porque olha só, existem pessoas que não assumem sua posição. Então ela fica transferindo sempre para outra. E existem uns que olham e ficam com inveja do dom alheio. Ah, eu queria tanto, acho que ser pastor é bom, né? Vem e vê. Vem e vê. Você vai ver. Vai ver. Então, assim, eu vejo que nós precisamos entender isso. Descobrir quem é quem no corpo. Ensinar a pessoa a ser atuante e eficaz
sem precisar do púlpito, é uma das coisas mais difíceis do mundo. Tem gente que só ama manifestar o dom em cima do altar, para a igreja inteira ver. A igreja tem que ver ele fluindo. Se a igreja não vê, não tem graça. A igreja tem que ver que eu curo. A igreja tem que ver que eu socorro. A igreja tem que ver que eu prego. A igreja tem que ver que eu liberto. Não, irmão. A igreja não tem que ver. Você tem que edificar o corpo de Cristo, a igreja vendo ou não. Ponto. A igreja enxergando ou não. Então, ali Jesus distribuiu os dons, aí tem gente que fala, não, eu sou apóstolo. No dia que eu pregar, você vai ver que eu sou apóstolo. Não, apóstolo é um homem de fundamento. Você pode sentar com alguém que está ocioso, balançando na fé, e fundamentar a vida dessa pessoa. A função apostólica. Você pode, alguém que está aí perdido, você é um evangelista, você pode ir lá evangelizar sem a igreja inteira ir com você. Um dos maiores problemas de igreja. Os ministérios se sentem abandonados. Deus dá um ministério, irmãos, se Deus deu um ministério já tem você, tá bom. Por quê? Porque por vezes na Bíblia a gente vê um homem sozinho sacudindo tudo. Aí tem gente que não acredita que sozinho pode sacudir alguma coisa. E às vezes no ministério tem 10, tem 12, está reclamando. Nossa Deus, só tem 12. Jesus tinha 12 e 11 era o diabo. 10 negou. 10 pulou fora, só um foi até a cruz. Ele estava feliz da vida. Cara, se você e Deus é maioria em qualquer lugar, pô. Então você já está aí, flua, aperfeiçoa. Eu sou líder disso. Pastor, o que eu sou líder nem está na Bíblia. Irmãos, tudo está na Bíblia. A Bíblia é a revelação para todas as coisas. Se Deus te estabeleceu num lugar, se dedica para aperfeiçoar a sua vida nesse lugar. Imagina eu falando assim, eu sou pastor. Aí alguém me pergunta, o que é ser um pastor? Eu não sei. Então, como é que eu vou cooperar com a comunidade dizendo que o meu dom é do pastoreio e eu não sei nem o que é esse dom? Por isso que ele fala, procure com zelo, com dedicação, vai enxergar o que é. Entendeu? Tem gente que vai chegar por essa porta da igreja, irmão, que o cara não vai fazer nada, a não ser dar dinheiro para a igreja. O cara vai ser um mantenedor, alguém que socorre. Não, pastor, só quer viajar? Vamos bancar a viagem aí, pastor. Vai comprar a cesta básica? Vou dar 10 cestas básicas. Tem alguém que quer ser isso aí? Quem não quer, hein? Poder dar um caminhão de cesta básica, quanto que não sobrou, hein? Então, pensa. Agora, você acha que Deus vai dar algo que não vai, presta atenção, que não vai te satisfazer espiritualmente? Quem acredita que Deus faria isso? Ele vai te dar algo que espiritualmente não vai te satisfazer. Não faz isso. Toda vez que Deus der algo para alguém, espiritualmente, vai satisfazer a pessoa. Então, todas as vezes que você reclama do seu dom, você não está no espírito. Porque espiritualmente o seu dom vai satisfazer. Espiritualmente você vai olhar e falar assim, não, eu sou a pessoa que, vamos lá, pegar aqui, eu sou a pessoa das curas. Aí, irmão, tá lá, ó. A igreja está todo mundo curado. Você está feliz da vida. Ó, pastor, mas não estou curando ninguém. Tem problema, hein? Se você não está curando ninguém, é porque as pessoas estão o quê? Agora imagina, tem o dom da cura. Tomara que o fulano fica doente. Irmão, parece brincadeira, mas você duvida que existem pessoas assim? Tem, gente, tem. A gente precisa abraçar aquilo que Deus nos deu. Por exemplo, existe palavra sobre a nossa vida. Vocês vão ser apóstolos. Eu leio algumas coisas sobre apóstolo. Eu fui na Bíblia aprender como que um apóstolo anda. Mas hoje eu sou o quê? Sou pastor, irmão. Estou cheio de gente. Tem que ter paciência com gente, amar gente que não me ama. É isso. Eu tenho que ser feliz. Às vezes, para ser feliz no espírito, você vai ser triste na alma. Você vai ser triste na carne. Irmão. Não, essa é a realidade. Mas eu tenho que entender o quê? O dom não é para me beneficiar, o dom é para beneficiar o corpo. O dom, se aquilo que Deus me deu não coopera com o corpo de Cristo, tem alguma coisa errada. Não, quando uma parte do corpo machuca, todo o corpo se concentra para mandar a vida para lá. Agora imagina a mão emburrada com o braço. Todo o corpo querendo mandar a vida para lá e você não manda. Não manda, aqui não sai nada. Para fulano, não manda mesmo, mas nem oração vai. Daí o porquê que a gente às vezes não cresce como igreja. Entendeu? A gente não cresce como igreja por quê?
Porque a gente escolhe o lugar que a gente quer cooperar. Irmãos, você faz parte de um corpo e existe uma ajuda. Põe lá, continua, vamos lá. Eu amo esse texto aqui, porque esse texto, ó, até que todos cheguem o quê? A unidade da fé. Então, ó a turma que trabalha para que ele chegue na unidade da fé. Apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor. Essa turma trabalha para que até que todos cheguemos à unidade da fé. Você acha que é só um que faz isso? Todo. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de pessoa madura. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Vai. Para que não sejamos mais como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de... Você vê que falou de 5 coisas para 5 ministérios? Você prestou atenção ali? Agora olha em seguida, o que vai acontecer? Pela artimanha das pessoas, ainda é o mesmo, vai, pode ir para o próximo. Aí agora vai incluir tudo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vai. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, aí agora não é mais só os apóstolos, só os profetas, não é mais os 5 ministérios. Agora é todo mundo, ó. Pelo auxílio de todas as juntas. Pelo auxílio de todas as... Você é uma junta, sim ou não? Você está auxiliando o corpo que você está inserido? Seu corpo vai se tornar bem ajustado pelo auxílio de todas as juntas. Quando você faz... Tem alguém aqui que malha? Não é o corpo todo que trabalha? Você faz um agachamento com peso aqui em cima, porque eu não sei os nomes não, mas é... Aí, ali, irmãos, todo o corpo inteiro está fazendo força, sim ou não? O corpo inteiro. Imagina você querendo abaixar e a perna dizendo, não vai abaixar. Não vai. Vai dar certo? Será que você consegue entender aqui nessa questão de que, às vezes, algumas coisas não estão chegando no lugar, ou por sua negligência, ou por sua preguiça espiritual, ou por sua raivinha de alguém, ou de ministério de alguém? Por isso, não vou cooperar porque eu não gosto de fulano. Você não coopera porque você não gosta. Parabéns, maduro. Vamos lá. Segundo a justa cooperação de cada, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Porque sem amor a gente não consegue ir para lugar nenhum. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tendo seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Ele fala de dom, depois ele fala da pessoa que está separada desse lugar, da pessoa que não quer cooperar, que tem um coração duro, da pessoa que fica resistente. Irmãos, não dá para deixar de ser pastor por causa das raivas das ovelhas. Não dá para deixar de ser o líder do seu ministério por causa do problema que os seus liderados dão. Não dá para deixar de... Imagina Jesus. Irmão, Jesus morreu por ovelha sadia? Jesus morreu por uma igreja transformada? Morreu por toda a terra. É um mandamento que o pai dele deu a ele, não foi? Não foi um dom? Não é isso que ele fala em João 10,16? Ninguém tem o poder de tirar minha vida. Eu tenho o poder de dar e tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu pai. Qual foi a última vez que você, com raiva, exerceu o seu dom em excelência? É só a gente ficar emburradinho, a gente já começa a empurrar com a barriga, não é? Ficou nervoso e empurra com a barriga. Mas, espera aí, Colossenses 3,23 diz o quê? Tudo o que fizerdes, fazei como ao Senhor e não aos homens. Essa era a consciência de Paulo. Eu não estou preparando você para mim, estou preparando você para Jesus. Agora, quem é que quer chegar diante de Jesus e falar assim, casa com essa prostituta aí? Você sabe que ele é um homem puro, virgem. Você sabe que ele é alguém digno de um povo glorioso. Alguém que pagou o devido preço por esse povo. Então, toda igreja saudável tem que trabalhar para apresentar uma virgem, não uma prostituta. E aí, se você está trabalhando para apresentar uma virgem, esse trabalho vai ser penoso, irmão.
Entendeu? Sabe quando que o seu dom vai ter eficácia no seu ministério? Quando o seu ministério não depender do seu estado emocional. Seu ministério não depende do seu estado emocional, seu ministério depende do seu estado espiritual. Porque se a nossa vida depende, se o nosso ministério depender do nosso estado emocional, irmão, não anda, a gente não vai para lugar nenhum. Então o Espírito Santo dá esses dons para você cooperar, irmão, para você olhar, chegar na igreja, saber quem você é em Deus, olhar para os quatro cantos e falar, Deus, eu vou te adorar, vou render graças, vou ouvir uma palavra, vou ofertar, mas eu faço parte de um corpo, eu vou cooperar. A gente precisa chegar nos cultos com essa mentalidade, irmão. Sabe? Chegar, fazer parte da comunidade com essa mentalidade. Com essa mentalidade de cooperação, de justa cooperação, de alguém que tá no corpo, ele sabe que ele está no corpo por um propósito maior. Jesus não vai colocar você como membro para você prejudicar, não. A ideia dos membros do corpo não é que eles prejudiquem o corpo, é que eles ajudem o corpo. Quem lembra aqui que eu sempre falo de um exemplo que eu ouvi de um pastor, que ele falava da ferpa no dedo e o cisco no olho. Eu ouvi do pastor antes, nunca mais esqueci. A gente estava lá na Léo da tribo de Judá, ele ministrou isso, falando da justa operação de cada parte. E ele falando, irmãos, quando cai um cisco no olho, o que você leva no olho? O dedo, ó, para te ajudar a tirar o cisco do olho. Mas quando cai a ferpa no dedo, o que você leva no dedo? O olho, ó, para olhar onde está a ferpa e ajudar a tirar. Você está vendo como um precisa do outro? Se tiver uma ferpa no dedo, você vai precisar usar do olho para achar. Se tiver um cisco no olho, você vai precisar do dedo para tirar. Olha para o teu irmão e fala assim, mesmo que eu não goste, eu preciso de você. É nóis, Maria. Também preciso de vocês. Tá entendendo, irmãos? Tá entendendo? Então vamos lá. Próximo aí. Nossa, agora passou voado. Próxima página, 9 aí. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a realização de milagres, a outro profecia, e a outro dom de discernir espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Irmãos, vamos lá. Sabe o que eu quero falar aqui nesses 5 minutinhos que a gente tem? Sobre a importância de receber o convite para a atuação do dom. Presta atenção, a importância de recebermos o convite para a atuação do dom e da humildade para irmos até essa pessoa. Por exemplo, existem pessoas na nossa igreja que se manifestar um demônio, tranquilo, não tem problema de expulsar. Mas eu sei que tem pessoas que amam isso. Ama. Falar que tem um endemoniado, deixa eu ir, pastor. Não, eu também amo libertar os outros. Mas eu não sou um Van Helsing. Tem gente que pensa que é um Van Helsing. Então deixa os demônios. Aí só porque eu sou pastor da igreja. Onde tem um demônio? Deixa. Não, irmão, não é o pastor que expulsa, é Jesus que expulsa através. E não é através do pastor, é através da igreja. Então, se eu sei, por exemplo, que a Tainara ama expulsar um demônio, cai um endemoniado aqui. Eu estou vendo a Tainara ali, o que eu vou fazer? Expulsa aquele demônio ali em nome de Jesus. Deixa a menina fluir naquilo que Deus confiou na mão dela. Deus ia me dar graça para expulsar? Claro, Deus não quer ver ninguém oprimido. Mas não é humilde da minha parte se eu for lá e falar, vai lá. Porque eu sei que é um encargo. Porque, irmãos, por mais que toda a igreja possa libertar, tem gente que tem a veia de libertação. Por mais que toda a igreja possa curar, tem gente que tem um dom de cura. Por mais que toda a igreja possa pregar, tem gente que tem um dom da palavra. Entendeu? A gente precisa entender isso. Então, se eu estou num ambiente que eu reconheço que alguém foi chamado para aquilo especificamente, não é porque eu sou o pastor que eu tenho que ir lá fazer. Não, você, fulano, Deus te chamou para esse momento. Vai lá, vai lá. Tem pessoas que, por exemplo, você sabe que tem gente que tem um abraço diferente, né? A pessoa sente mesmo com um abraço diferente. Você está vendo alguém triste no culto, Deus está pedindo para você escolher alguém para abraçar. Você vai escolher o cara que não gosta de abraçar os outros? Tem cara que só fica... Não, você vai pensar em quem? Fulano ali, se der um abraço, você vai desmontar esse candango, vai desgamar, chorar agora aí. Vai nessa pessoa que já tem um abraço caloroso.
Fala assim, dá um abraço nele ali, ora pela vida dele. Agora você imagina você mandando não, vou mandar qualquer um. Aí você pega um doido que está atravessado, não dá nem bom dia para os outros direito, que na igreja tem. Tem esses doidos ou não tem? Que chega, não dá nem bom dia. Vai lá, dá um abraço, o cara vai chegar lá. Um abraço aí. Era para você dar um abraço e me abraça aí. Então, assim, a gente precisa, irmãos, reconhecer o dom das pessoas e encaixar elas nesse lugar. Sabe? Não, vai lá, lua. Você tem esse tipo de humildade. Sabe? Paulo, um cara que ele despreza inicialmente na fé, é um cara que no final ele fala assim, me manda João Marcos. Ele me é muito útil no ministério. Mano, a gente está falando do apóstolo Paulo, dizendo que existia pessoas que eram úteis no ministério dele. Ninguém é o que é porque sozinho. Todo mundo é o que é porque percebeu que ele não carrega tudo sozinho. João 3:27, põe ali, cara. É um dos textos que eu amo na Bíblia também. Um dos versos da minha vida. João 3:27. Já tinha desligado o computador? Não, né? E João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada de onde? Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do... Você acredita que tem algum crente que não recebeu nada do céu? Não, vou perguntar de novo. Você acredita que existe algum filho de Deus, alguém remido, alguém que Deus alcançou o coração, alguém que Deus está mudando a vida, que não carrega nada de Deus? E por que você escolhe pessoas para somar na sua vida? E por que quando você... Ah, eu sentei com o pastor, eu escuto. Se eu sentar com o irmão, eu não escuto. Não, estou diante do pastor Júnior. Aqui eu só escuto. Não, agora eu estou diante do meu liderado. Aqui eu só falo. É? Eu lembro que teve... uma das maiores revelações do Novo Testamento, na época de Jesus, Jesus não deixou nascer dele mesmo, deixou nascer de uma ovelha dele. E só deixou nascer porque quis ouvir as ovelhas. Chegou lá e falou assim, vamos fazer um IBGE aqui? Mateus 16. Vamos fazer. O que o pessoal está dizendo de mim aí? O pessoal aí fora e está falando, quem que eu sou para isso? Pessoas que andam distantes. Aí os caras começaram a falar, uns falam que você é Jeremias, muito parecido com Jeremias. Outros falam que você é Elias, muito parecido com Elias. Tem alguns, por causa de algumas profecias, que te associam aos profetas menores. Aí Jesus, tá, tudo bem, beleza. Eles andam longe, eles podem estar aí, né? Em dúvida. Mas e vocês que caminham comigo aqui todo dia? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro pega a palavra e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus sabia que ele era isso? Sabia. Ele sabia muito bem. Mas ele deixou Pedro falar, e quando Pedro fala, ele fala o que para Pedro? Ó, Simão Barjonas, bem-aventurado é tu, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Pai que está no céu. É mole a revelação, reconhecendo revelação na vida de um humano. É mole. Qual foi a última vez que você olhou para o seu irmãozinho e falou, danado, Deus é contigo mesmo, hein? Abençoado, quero te ouvir mais. Mas não. Por isso que às vezes a gente não cresce. Porque a gente pensa que o nosso dom é suficiente. O seu dom não é suficiente para o crescimento da igreja. O nosso é. O seu não. Igreja não é você, igreja somos nós. Quando fala assim, eu sou a igreja, sozinho? Nós somos a igreja. Então, se você tem... Poxa, ontem eu fiquei feliz demais. A Isabela me procurou aqui na igreja, no intervalo que teve, falou, cadê o Tiago? Cadê a Paulinha? Que é um líder do Ministério de Multimídia. Eu falei, o Tiago e a Paulinha. Ela, cadê? Eu falei, não está nenhum dos dois aí. A Paulinha acho que estava lá em cima na reunião, e o Tiago estava trabalhando ainda. Aí eu falei, por quê? Ela, não, eu gosto de tirar foto, estou sentindo de ajudar a Multimídia. Ela vai ser a líder do ministério? Não, ela vai ter um líder. Mas ela descobriu que não é sobre ser o líder, é sobre cooperar com a igreja. Por isso que as pessoas que esperam o título chegar para atuar são as piores pessoas para receber títulos. Você não deve esperar o título chegar para atuar, você precisa fluir no dom antes do título chegar. Todo pastor que é pastor,
ele não é pastor quando é ordenado, ele é pastor antes da ordenação. Porque todo pastor tem rebanho, sim ou não? Então, dentro do rebanho já vai ter gente que procura ele, que pede oração para ele, que discipula, que ele cuida. A igreja vai percebendo o pastoreio, e depois vem a separação, o tempo de experimento, aí depois vem a ordenação. Tá entendendo, irmão? Então, se você está esperando o título para cooperar, se fosse você, eu nem cooperava. Está esperando o título? Ou melhor, eu nem ia para esse lugar de ordenação. Por quê? Porque quando você chegar lá, tu vai se tornar um negligente. Pode ter certeza que eu estou falando. A gente precisa ensinar a igreja, irmãos, inteira a fluir em humildade, reconhecendo as autoridades. O que Paulo fala? Porque tem gente que se perde no dom é aqui, ó. Ele tem um dom fluente, ele tem um dom top, ele tem um dom que o destaca, aí ele começa a se considerar superior às pessoas. E o que Paulo fala? Considere os outros superior a si mesmo. Dê mais honra aos outros do que a você mesmo. Olha que coisa linda. Quando você dá o mesmo sorriso para quando você é honrado e quando Deus honra alguém? Será que o sorriso é o mesmo? Se eu subisse aqui agora para fazer um momento de honra a você. Talvez se eu chamasse esse irmãozinho do lado. Não, esse do lado não, porque vai que você está do lado de alguém que se ama, que você, né, tem muita afinidade. Se eu chamasse aquele irmãozinho que você teve problema, colocasse ele aqui agora, aqui, ó. Fala, não, eu quero honrar aqui fulano aqui. Aí, imagina, eu vou dar para você, dizer o quanto você é uma bênção e coisa e tal. Toma aqui a chave da casa, a chave do carro. Quero te dar uma casa e um carro. Você olhar aí de baixo. Por que ele? É aquilo que eu sempre falo também, né? Quando o traficante chega pela essa porta e se arrepende, a igreja inteira. Mas se depois de 2 anos o traficante tivesse sendo ordenado pastor, os irmãos de 6, 5 anos olham e falam assim, não estou entendendo não, hein? Tem 6 anos que eu estou aqui, esse cara vendia droga outro dia. E quem disse que é sobre tempo? Disse. Tem pessoas que com 2 anos podem se tornar mais maduras do que pessoas com 20 anos de crente. Nosso problema é que a gente pensa que o que faz a gente crescer é o dom. Samuel crescia diante do Senhor, servindo a um profeta, a um sacerdote caído. Crescia diante do Senhor, servindo uma casa caída, mantendo-se fiel a Deus. Então preste atenção, e a gente encerra. Flua naquilo que Deus te deu. Deus te deu alguma coisa. Pastor, eu ainda não sei qual é a minha vocação. E quando você não sabe qual é a vocação, ame a Deus e sirva a todos os lugares. Sirva, não seja seletivo, irmão. Jesus veio servir a terra, ele não veio servir a igreja. Jesus mandou a gente ir até os confins da terra, em todas as culturas. Ele não mandou a gente ficar sentado no nosso mundinho, dentro da cave, esperando os peixes pular dentro do barco. Não. Não foi isso que ele mandou. Ele mandou a gente ir por toda a terra. Então, por mais que nós tenhamos uma casa, a casa de Deus é toda a terra. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Então, não fique confortável. Não fique confortável com o seu dom. Não. Vou tocar só fulano, beltrano. Não. Às vezes é o seu dom que precisa estar sendo exercido para tocar uma pessoa que ninguém vai conseguir tocar. Então não seja negligente. Não deixa o diabo enfurecer o seu coração ao ponto de você negar à pessoa o dom que Deus deu a você. Não deixa. Lembra quando Ananias foi orar por Paulo? Ele foi orar questionando Deus. Deus, esse cara quer matar a gente. Esse cara persegue a gente. Esse cara prende a gente. Aí Deus falou assim, Ananias, você não tem que entender não, só obedece. Ele é teu irmão agora. O cara aprendeu tão rápido que ele já chega lá dizendo, irmão Paulo, irmão Saulo. Aí a gente está caminhando com algumas pessoas há 5, 6 anos. E não consegue dar a paz do Senhor. Não consegue chamar de irmão. Aí às vezes a gente fica falando que
Não, eu tenho mais afinidade com pessoas lá de fora que de dentro. Não deveria ser. Não deveria mesmo. Então olha para esse irmão seu aí, lindo aí. Fica de pé, já fica sobre os seus pés. Olha para esse irmão lindo seu. Fala para ele assim, em tom de trazer um ambiente de humildade aqui para o nosso meio. Fala assim, me perdoa se às vezes eu rejeitei aquilo que você carrega. Amém? Agora olha para ele e fala assim, eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em seu favor. O que eu puder fazer para cooperar em sua vida, eu vou fazer. Mesmo que você não mereça. Amém? É isso. É isso. Mesmo que a gente não faz porque alguém merece, a gente faz porque ele necessita, por causa do propósito. Quem vai orar por nós? Luan? Hã? Vem cá, Luan. Então, chegou atrasado? Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, Luan. Vem cá. Isso, vou te botar com... Eu não sei por que você coçou aqui, não tem cabelo aí pra você coçar. Ora aqui por nós. Aqui, antes do Luan orar, eu quero levantar um clamor aqui pela vida da Laura. Laura? É Laura. A filhinha do José e da Lavínia nasceu de 6 meses, né? E tá uma luta, irmão. Estão se passando muito. Eu acho que a gente até orou por ela aqui. Hã? Pode, vai lá, vai lá. Eu acho que a gente até já orou por ela aqui. Hoje, esqueci o nome lá do negócio do aparelho lá. Estava bem devagar hoje. Ela está muito preocupada. Os médicos até deu uma notícia ruim para os dois. Ela pediu oração aí para alguns irmãos, também mandou para mim também. Então eu quero levantar um clamor. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu posso estar muito equivocado naquilo que eu vou falar. Mas eu não creio que eu esteja. Porque se Deus permitiu essa menina viver até agora, ou Deus quer despertar o pai e a mãe para alguma coisa, ou Deus quer fazer dessa menina um milagre. Sabe por quê? Porque Deus não gosta de ver a gente sofrendo, não, gente. Sabe, essa menina já está passando isso, deve ter a metade, 3 meses, né? Metade do tempo que ela nasceu. Era para estar nascendo agora. Então, assim, hoje, quando eu separei um momento de oração lá, eu fiquei pensando, falei, gente, Deus, o Senhor quer fazer um milagre. Fazer um milagre, eu sei que o Senhor quer tocar esse pai e essa mãe também, mas, sabe, Deus poderia ter nem permitido ela nascer, ter recolhido antes, coisa e tal. Então, eu creio que tem um propósito de Deus trazer de volta o pai e a mãe para um lugar. Mas eu creio que isso que essa menina está passando é para glorificar o nome do Pai. Então eu quero que você levante suas mãos ao alto. Como que foi o sonho? Aleluia. Eita, aleluia, amém. É o que eu creio também. Pastor, e se não acontecer, irmão? Você não foi chamado por si, você foi chamado para crer. Se creres, verá a glória de Deus. Deus é Deus fazendo ou não, mas o nosso papel não é entrar no si. Deus não opera na dúvida, Deus opera na fé, Deus opera na crença. Então levante sua mão ao alto. Ora também, vem cá para você representar ela. Fica aqui, a gente vai orar pela Laura e depois a gente ora pela sua cunhada. Levante suas mãos ao alto. Irmão, você sabe fazer oração de cura? Põe o nome de Jesus. Põe o nome de Jesus e começa a clamar pela Laura aí. Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito que habita sobre essa terra, está nos 4 cantos dessa terra. Senhor, nós oramos para que o sopro de vida chegue naquele lugar. Senhor, aquilo que os médicos não conseguirem fazer, o Senhor consegue fazer. O Senhor pode fazer. Então, Pai, em nome de Jesus, toca agora a vida da Laura. Fortifica a fé daquele pai, a fé daquela mãe. Nós oramos pela vida da Lavínia, pela vida do Zé. Pedimos ao Senhor que tudo que eles têm buscado em Ti se torne uma realidade. Nós oramos e te pedimos para que o Senhor nos conceda a graça de um dia consagrar a Laura nesse altar, de apresentar ela diante do Senhor. Então nós repreendemos toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, pega essa situação e usa essa situação para glorificar e exaltar o Teu santo nome.
Nós bendizemos ao Senhor, cremos nas maravilhas do Senhor, cremos no prodígio de Deus. Opera maravilhas em favor da Laura, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vai naquela incubadora, vai naquele leito, vai naquele quarto, que haja o sobrenatural naquele lugar. Que eles possam ver anjos, que eles possam sentir tua presença, que a sua presença possa mover aquele lugar. Assim como o Senhor disse, profetiza sobre o vale de ossos secos, nós profetizamos vida sobre essa enfermidade, nós profetizamos a saúde chegando naquele lugar, nós profetizamos a sua bênção repousando naquele lugar. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos no poder de Deus, cremos na ressurreição de Cristo, cremos no Deus do impossível, cremos que o Senhor pode fazer nova todas as coisas, inclusive a saúde dessa criança, Pai. Em nome de Jesus, toca todos os órgãos, toca todo o corpo, assim como a Tainara sonhou, nós cremos nesse sonho, que o Senhor está sarando a vida da Laura agora, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restitui e restaura todas as coisas. E nós clamamos a Ti, ó Deus, em favor da Laura, em favor dessa família, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmão. Amém, irmão. Eu creio que aconteceu algo no mundo espiritual, hein? Em nome de Jesus. A oração de um justo pode ser efeito. Imagina da igreja. Como é o nome? Aí, a Eloá que está na barriga. E aí era para nascer semana passada. Uhum. Amém. Então, nós vamos orar para aqui. Para que dentro de um... É, a gente vai orar para que, para que essa criança nasça, preste atenção, dentro do contexto natural. A gente sabe que essa criança vai nascer, né? Os médicos, se ela já está lá, vai internar, então pode fazer cesárea. A gente sabe que cesárea é muito comum hoje. Mas eu creio que a nossa oração vai fazer essa criança nascer de forma natural. No sentido da forma que Deus criou para ser. Amém? A cesárea, a gente sabe, é uma bênção, salva a vida de muita criança. Mas se já a gente vai orar, vamos orar pelo milagre certo. Amém? Se tiver que vir de cesárea, glória a Deus, mas nós vamos orar para que de forma natural, de parto normal, essa criança venha nascer. Você vai orar para essa mãe aí ficar na dilatação que precisa. É 8 que precisa, né? 10? Então você vai orar para nós, Deus. Estica a dilatação, a abertura. Gera as dores que precisa gerar, porque não tem como a criança nascer de parto normal sem dor. E coloca essa criança para nascer da forma que o Senhor criou para ser. Você pode levantar a sua mão ao alto? Comece a orar. Como é o nome deles? Geisiane e Eloá. Eloá é a criança, né? Então começa orando pela mãe. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a Geisiane em tuas mãos. Senhor, tem 9 meses, mais de 9 meses, que ela está grávida, já passou da hora dessa criança nascer. E nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então nós oramos agora pela Geisiane, pedindo ao Senhor que o Senhor venha colocar a dilatação no tamanho certo, 10 centímetros. Em nome de Jesus, a abertura de 10 centímetros, Pai. Nós oramos para que essa mãe comece a sentir as dores de parto, o que é natural no parto normal. Nós oramos para que os médicos, ao tocar, percebam que está na dilatação correta. E nós oramos para que essa criança venha. Nós oramos pela Eloá. Oramos para que a Eloá venha de forma saudável, sem nenhuma sequela, sem nenhuma marca, sem nenhuma enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos para que o Senhor mova o mundo espiritual. Libera agora, Deus, anjos para ministrar brasas vivas naquele lugar. Sim, se existe algum impedimento no mundo espiritual, se Satanás está tentando se interpor alguma coisa, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda atuação demoníaca. Declaramos que Satanás e seus demônios são derrotados diante da vida da Eloá e da Geisiane. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos. Está aqui, Deus, a nossa irmã Thaisa representando a tua filha. Nós juntamos com a fé da tua filha e oramos para que o Senhor normalize todas as coisas e que o milagre aconteça. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Crendo que essa semana nós vamos ouvir um bom testemunho disso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que crê que já deu certo, e levanta a mão e aplaude a Jesus. Casa.
Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite que o Senhor separou para nós estarmos aprendendo mais de Ti, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um que pôde estar aqui nessa noite. Obrigado pela vida de quem não pôde estar também. Que o Senhor possa levar cada um em segurança e guardar a família de cada um. Em nome de Jesus, amém.